ele sai do poder com um país que tem mais da metade do PIB, do PIB aí. Sexta-feira à noite é brabo de dar aula mesmo, moleque. Com mais da metade do PIB ligado à produção industrial. Então, assim, a Era Vargas, ela vai de 1930 a 1945, beleza, pessoal? Aqui é só o governo provisório. Então vamos nos organizar. Vargas chega ao poder em 1930 e ele vai sair do poder em 1945. Essa é a Era Vargas. Ah, professor, ele sai morto? Não. O suicídio só vem depois, lá em 54. Ainda vai ter um presidente no meio do caminho, que é o Dutra. Então a Era Vargas é 30 a 34, governo provisório, falaremos hoje. 34 a 37, governo constitucional, falaremos hoje. E depois 37 a 45, que é o Estado Novo, que a gente só fala na semana que vem. Beleza? Então, vamos lá, galera. Getúlio Vargas chega ao poder em 30, derrubando a oligarquia, acabando com a política do café com leite. Ele era um governador do Rio Grande do Sul, que vai chegar apoiado pelos militares, que vai chegar apoiado principalmente pela jovem oficialidade do Exército, especialmente os tenentes e os capitães. E o Vargas, ele quer estabelecer ali uma série de reformas trabalhistas, uma série de reformas políticas e também, principalmente talvez, uma série de reformas econômicas, beleza? Então, a princípio, o senhor Getúlio Vargas, ele fala, ó, tô no poder provisoriamente, beleza? Vou ficar aqui provisoriamente para arrumar a casa, para combater a corrupção da oligarquia, acabar com os currais eleitorais, e a gente vai perceber que a coisa não é tão provisória assim. Então, em 30, ele assume, show, e ele vai ter apoio amplo, como eu te falei, do Exército Brasileiro. Isso aqui é um exemplo de Juarez Távora, um cara que vai chegar a ser apelidado de o vice-rei do Norte. Reparem vocês como que o Vargas, ele faz nesse governo provisório uma espécie de ditadura. Porque, primeira coisa, ele fecha o Congresso. Então, os estados não têm mais representantes dentro da Câmara dos Deputados Federais e não tem mais representantes dentro do Senado Federal. Então, ali, ele afasta a oligarquia do legislativo. Ué, professor, se não tem legislativo, como é que funciona? Ele governa por decreto. Eu decreto e vira lei. Ou seja, é um governo um tanto autoritário. Segundo, ele suspende a Constituição de 1891, o que eu acho bom, porque é uma Constituição ultrapassada, é uma Constituição racista, não prevê direitos às mulheres, não prevê direito aos trabalhadores, não insere socialmente a comunidade negra do Brasil. Então, é uma Constituição que preza pela elite, especialmente essa elite fundiária. Agora, o problema é o seguinte, ele suspende a Constituição, mas não faz outra, pô. Aí é complicado, pô. Se você suspende a Constituição e não faz outra, tu governa sem limite, concorda? Você governa literalmente por decreto-lei. Então, beleza. Então, a nível federal, ele arrancou o Washington Luiz, ele arrancou o presidente cafeicultor, ele arrancou o Senado e a Câmara de Cafeicultores. E agora ele vai também suspender as assembleias legislativas estaduais e municipais. Então tu não vota para mais ninguém. Tu não vota para vereador, para deputado, não vota mais para Senado, não vota mais para deputado federal, não vota mais para presidente. E quem governa sozinho? O senhor Getúlio Vargas. Difícil, mano. Porque o cara tá assumindo um desafio de governar sobre os seus princípios. E aí ele precisa de apoio. E no Brasil, desde sempre, a gente tem uma polarização política muito grande. A gente tem classes sociais que são muito egoístas e que não pensam necessariamente no país, mas pensam necessariamente nos seus próprios interesses. E uma das grandes vantagens, uma das grandes características positivas do senhor Vargas é uma capacidade incrível, galera, de ser um articulador. O presidente do Brasil, ele não necessariamente tem que ser somente honesto. Porque honestidade deveria ser uma premissa básica, certo? Mas isso no Brasil, isso não basta. O presidente do Brasil, ele tem que ser, antes de mais nada, um cara que consiga negociar com as principais classes. Porque se você favorecer uma
em detrimento de outra, você vai ter problema. E o Vargas, nesse ponto, ele foi simplesmente um gênio. Essa articulação é o que vai dar ao Vargas o apelido de populista. Eu já vou te explicar por quê. Então, o estado de compromisso é a maneira como você observa que ele vai trazer as classes mais poderosas ao redor dele. Então, o que ele faz para os trabalhadores? As leis trabalhistas. Décimo salário mínimo, jornada de trabalho, carteira de trabalho, licença maternidade, férias remuneradas, tudo isso, e aí, cara, ele cai nos braços do povo. É aí que ele ganha o apelido de pai dos pobres. É aí que ele consegue fazer uma conexão tão forte que é um vínculo que quando o trabalhador recebe o salário mínimo, quando ele tem descanso, quando ele tem férias, ele fala, quem fez isso por mim foi Vargas. Então, se ele já era amado, ele vira uma espécie de Deus, beleza? Agora, lembra que ele ganha o pai dos pobres, mas ele também sussurrava um baixinho o seguinte, ele é o pai dos pobres, mas é a mãe dos ricos. Porque ele também faz pelos cafeicultores. Um dos grandes medos dos cafeicultores é que o Vargas cortasse as determinações do Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté estabeleceu que o Estado brasileiro compraria todo o excedente de café. Beleza? E o Vargas não vai romper com isso. Pelo contrário, ele vai criar um Conselho Nacional do Café e ele vai continuar comprando café. E eu vou te dizer, no auge da crise, porque a crise de 29 tá bombando, os Estados Unidos está em decadência, desemprego, tá o caos. Ele vai queimar café, cara. E aí grande parte dos cafeicultores falaram, pô, Vargas, obrigado. Então ele traz o trabalhador operário, mas ele também traz o cafeicultor. E quem sustenta o poder de Vargas? Os militares. Especialmente os tenentes, a galera que estava nessa aí, ó, há um tempo, lutando junto com Vargas e que conseguiram chegar ao poder. O que ele dá para os tenentes? O cargo de interventor estadual. Vai pelo óbvio. O interventor estadual, ele vai exercer a função de qual cargo político? De governador. E isso é um problema. Porque, então, Vargas, ele mexeu em toda a política. Ele afastou a oligarquia das esferas municipais, estaduais e federais. Porque agora tem um governador eleito, mas tem um cara ao lado desse governador que tem mais poder que ele, nomeado pelo próprio Vargas. E quem são esses interventores estaduais? São os tenentes. Dessa maneira, ele agrada as principais classes do Brasil. Vamos trabalhar com a palavra populismo. O populista, ele é diferente do popular. O populista, ele é o cara que faz somente o necessário para ganhar o seu amor. Então ele vai lá e estabelece um cheque cidadão, ele cria um restaurante popular, ele faz uma festa gigante na tua cidade, e aí o povo fala, pô, um povo carente que nunca fez nada por ele, ele fala, pô, esse cara olhou por mim, esse cara me deu um subsídio para comprar remédio, esse cara me fez um restaurante para comprar por R$1 uma refeição, porra, esse cara é maneiro pra caraca, eu amo esse cara, eu vou votar nele para sempre. Agora, o que a população não percebe é que esse cara não gerou emprego, ele não qualificou a mão de obra, ele não desenvolveu educação, então a cidade permanece ruim. A estrutura permanece deficitária. E a vida, estruturalmente, tem gente esperta ali, a Giovana Souza tá ligada. E daí, então a população não percebe que a vida dela, estruturalmente falando, não melhorou. Porque os índices de violência continuam horríveis, o de pobreza, o de educação, mas ao fazer só o necessário, ele ganhou amor. Isso é o populista. O popular é diferente. O popular é o cara que sai do governo entregando números. Se o cara sai do governo falando assim, olha, eu reduzi o analfabetismo para 8%, eu reduzi o desemprego para 6%, eu combati e garanti a habitação popular, eu reduzi o número de miseráveis, eu combati a fome. Se esse cara entrega números estruturalmente melhores, esse cara não é populista. Porque realmente mudou a vida do povo. Esse cara é popular. O Vargas é chamado de populista, no qual eu não concordo, e não sou só eu, como várias outras pessoas bem maiores do que eu, né, na academia de história, historiadores, que falam que o Vargas fez muita coisa. Mas por que ele ganha a alcunha de populista? Porque a primeira lei trabalhista, que vai ser feita em 34, as leis, né, elas são
precisamente para os trabalhadores urbanos. E a gente sabe que nesse momento existem milhões de trabalhadores rurais. Então Vargas, ao fazer somente por aqueles que votam, que estão ali nos grandes centros, ele é chamado de populista. Professor, mas você falou que discorda, por quê? Porque em 43, ainda durante o governo Vargas, ainda durante a era Vargas, ele vai fazer a CLT. Lembra que a C é a consolidação. E na CLT ele amplia as leis trabalhistas para o trabalhador do campo. E aí, nesse sentido, você distorce a imagem dele, você desqualifica ele como populista. E até porque o Vargas, ele realmente faz um governo de mudanças estruturais no Brasil. Então ser populista pode ser injusto. Agora, não importa o que eu penso. O que importa é o que o Enem quer e o que os vestibulares exigem. Então, para todo vestibular, o Vargas é um representante do populismo. E ponto. Por que ele é um populista? Porque ele faz leis trabalhistas para o trabalhador urbano, mas não faz para o camponês. É isso que você tem que saber. Show? Uma outra característica, e na minha opinião, a característica mais forte de Vargas é o nacionalismo econômico. O Vargas, ele estava governando em um período onde a Europa está destruída pela Primeira Guerra Mundial, os americanos estão passando por uma grande recessão após a quebra da Bolsa, e o Vargas entende que é o momento certo para ele se afastar desse capital estrangeiro, dessas indústrias estrangeiras, para tentar criar tecnologia brasileira, para tentar criar um parque industrial nacional. Então, cara, a gente lembra que ele vai fazer a Petrobras, a Eletrobras, a BNDES, CSN, o Rio Doce, a porra toda. O cara é impressionante. Mas o Vargas, já no governo provisório, ele cria, cara, uns institutos que eu acho assim, o maluco era muito preocupado realmente com aquilo que é do Brasil. Ele cria o Instituto do Açúcar, Instituto do Álcool, o Instituto do Pinho, meu irmão, que está preocupado com o pinho, Vargas estava. Ele cria um código das minas de ouro, ele cria um código das águas brasileiras. Então você percebe que ele está muito preocupado com que ninguém meta a mão no que é nosso. Ele é um cara que vai ampliar as patentes brasileiras sobre um monte de coisa, guaraná, açaí, castanha. É um cara que culturalmente traz a população negra, parda, indígena para dentro do Brasil, coisa que a Primeira República não faz. Então o Vargas, ele é um presidente, acima de tudo, preocupado com os interesses do Brasil. E, mano, tem um monte de defeito o Vargas, tá? Flertou com um monte de coisa ruim. Mas poucos trabalharam como ele. Para fazer o que ele fez, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita força de vontade e muita competência para conseguir fazer com que as coisas sejam aprovadas. Então vamos lá, olha só. Já te falei dois conceitos, hein? Anotem aí. Vargas é populista, Vargas é nacionalista e Vargas ele é trabalhista. E é um cara que vai fazer... Ih, faltou um slide aí, gente. Mas anotem aí. Vargas, ele é um trabalhista por quê? Ele vai regulamentar o trabalho brasileiro. Ele vai criar o Ministério do Trabalho, ele cria a carteira de trabalho, ele legaliza os sindicatos, ele cria uma lei de sindicalização. Primeira vez que vocês trabalharem, vocês vão receber seus salários, vai ser um momento muito importante, você vai ficar muito feliz. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz. Eu vi lá professor e pai ganhando lá, uma merreca que eu ganhava, mas estava feliz da vida. E aí tem um percentualzinho que, onde que vai esse dinheiro? Vai para o sindicato. Hoje em dia é opcional, você pode não colaborar com o sindicato. Eu acho bobeira. Porque, cara, sabe como é que é a relação patronal? Algum dia o patrão pode ter um sobrinho, um afilhado que é professor de história e tu vai ser mandado embora. Quem protege teus direitos é o sindicato. Agora, olha como é que o Vargas é malandro, cara. O sindicato também pode ser uma força trabalhista que pode se organizar contra o próprio Vargas. Não é isso? Então, para não ter problemas, o Vargas cria, anota aí, o pelego. Pelego. O que é o peleguismo? É o infiltrado dentro do sindicato. Então tava lá todo mundo no sindicato, aí chega lá um líder e fala assim, olha só galera, o Vargas não está reajustando o salário mínimo, a inflação está crescendo mais do que cresce a correção do nosso salário, e eu acho que a gente tem que fazer uma greve para acordar aí o governo, tal, não sei o que lá. Aí o Jeremias, né? Levanta a mão e fala assim, companheiro Otto, tudo bem? Companheiro Otto, você lembra que há 5 anos atrás a gente trabalhava na Ford e o senhor chorava ao meu lado porque domingo era aniversário do teu filho e você não podia descansar para fazer o aniversário para ele?
Lembro. Sabe por quê? Porque você não podia descansar domingo. Companheiros, sabe onde eu estava domingo? Na casa do companheiro Otto. Sabe fazendo o quê? Comemorando o aniversário do filho dele. Pergunta aos senhores, companheiros. Se hoje o companheiro pode comemorar o aniversário do filho aos domingos, é graças a quem? A quem, companheiro? A Vargas. Então, como ousa falar o nome do pai dos pobres? E aí todo mundo, viva Vargas! Sou um espião de Vargas. Depois Vargas me dá um carguinho no ministério, me dá um carguinho de assessor. No Brasil é sempre no jeitinho. Bom, se passaram 2 anos, Vargas está governando dentro de um momento de recessão econômica mundial, mas está segurando com pulso firme. E qual é o estado que está mais insatisfeito? São Paulo, né, cara? Por quê? Porque Vargas ainda não fez uma nova Constituição. Ponto. Esse é o primeiro grande problema. Meu diretor, deixa eu dar um golinho aqui na água, por favor. Fechou? Então, esse é o primeiro ponto. Os paulistas estão assim, pô, mano, já se passaram 2 anos, meu. Já 2 anos aí os caras estão nessas tretas e não estão fazendo a Constituição, mano. Pô, você tá ligado que isso não é justo, né, mano? Então esse é o primeiro ponto, tá? Segundo, Vargas nomeou um interventor em São Paulo de Pernambuco. E ele sabe que o paulista é orgulhoso, né, cara? Ele não gosta de ninguém se metendo na vida dele. Ainda mais um cara que vem lá de Pernambuco, terra boa, terra dos meus avós. Tava lá agora também passando mel de mel. E aí, imagina, os paulistanos assim falando assim, pô, tem que responder esse cara que vem de fora, mano. Já não é legal. Então, assim, um interventor chamado João Alberto, nordestino. Então eles estão putos pra cacete. Não tem Constituição. O cara ainda é um interventor nordestino, beleza? E tá vivendo uma econômica, porque afinal os americanos estão, meu irmão, cortando o gasto, estão parando de comprar café. Então, os paulistas estão se organizando e fazendo manifestação e fazendo passeata. No Rio de Janeiro, eles têm apoio desse cara aqui, chamado Pinheiro Machado, porque a verdade é que existia um objetivo justo. Vargas tem que fazer eleição, pô, não é isso? E aí você vai ter a unificação do PRP e do PD na chamada FUP, a Frente Única Paulistana, e o movimento estudantil também. E aí, cara, os estudantes direto da Mackenzie fazendo manifestação, pá, pedindo Constituição. Um dia, uns estudantes, pô, com tica na cabeça, resolveram levar arma pra manifestação. E aí a polícia chegou, pá, troca, pá, o que os caras fizeram? Pá, atiraram na polícia, meu irmão. Aí você tá de sacanagem, né? Se tu atira na polícia, a polícia atira de volta. E aí a gente sabe que a polícia, como no Rio de Janeiro, não dá mole pra ninguém, né? Pá, 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 mataram 4 estudantes. E aí, mano, não é morte na favela, né, cara, que ninguém se importa. É morte de estudantário, branco. E aí foi um choque, capa de jornal, policiais mataram os caras, e aí fizeram um movimento chamado MMDC, em homenagem aos 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E aí, cara, São Paulo inteira, principalmente a capital, se organiza para uma revolução. As damas de São Paulo deram suas joias, galera coletou dinheiro, galera fez um treinamento e eles se rebelaram contra Vargas. É a Revolução Constitucionalista. Uma revolução que deseja o quê? A Constituição, entenderam a ideia? Que deseja que Vargas faça uma Constituição para que tenham novas eleições e que ele saia do poder, pô. E aí começa uma guerra civil. Eu vou te falar, Vargas demonstrou um lado bem violento. Faltou, mas também tá faltando uns slides. Mas sabe o que Vargas fez? Ele bloqueou o Porto de Santos. E aí, cara, o Porto de Santos, ele é o coração do estado de São Paulo, pô. Se você bloqueia o porto, ninguém entra, ninguém sai. Ele manda tropas por Minas, pelo norte, tropas pelo Paraná, e vai bombardear São Paulo, cara. Imagina, bairro civil, bairro de Perdizes, foi bombardeado pela aviação militar. Os paulistas, cara, depois de, um mês de bombardeio e massacre mesmo, os caras falaram assim, para aí, mano, chega, não dá mais. E aí eles se renderam, tá ligado? Agora, existe a derrota militar, mas existe uma derrota, uma vitória política. Porque Vargas falou, beleza, galera, matei todo mundo, prendi os líderes, foquei a revolução.
Vargas venceu. Mas vou te falar uma parada, de fato eu tenho que fazer uma nova Constituição. Então, em 33, Vargas convoca uma Assembleia Constituinte e em 34 ele vai aprovar uma nova Constituição. Essa é uma das mais famosas e a menos duradoura Constituição do Brasil, porque ela só vai durar 3 anos, cara. Mas os direitos que estão previstos nela nunca mais vão ser tirados. O voto agora é secreto, para evitar o quê? O curral eleitoral, não é isso? Agora tem voto feminino, finalmente, cara. As mulheres, não votavam desde a Constituição de 24, então agora elas têm o direito e nunca mais vão deixar de ter o direito de votar. E as leis trabalhistas. Todas essas aqui, as principais, salário mínimo, hora extra, férias remuneradas, dia de greve. Então o Vargas estabelece uma república, divisão em 3 poderes, voto direto, exceto, olha que interessante, para o primeiro presidente. Então o voto é direto para todo mundo. Mas para o primeiro não. E adivinha quem vai ser eleito de maneira indireta pelo Congresso Nacional, pela Assembleia? O próprio Vargas. E aí ele tira a foto como? De faixa presidencial, terno, paletó. Agora ele fala, não, sou presidente. Não recebeu um voto. Mas sou presidente constitucional. Por quê? Porque agora tem uma Constituição. Eu vou governar por 4 anos, e aí 37 vai ter as eleições, 38 vai ter um novo presidente, e o Varguinhas agora é o Varguinhas Paz e Amor. É o Varguinhas que tem a Constituição. Então é a segunda fase do governo Vargas, beleza, pessoal? E aí o que acontece é o seguinte, chega ao Brasil a mesma disputa, o mesmo conflito ideológico que está acontecendo na Europa. O que está rolando na Europa, pessoal? 1925, Mussolini vira o grande duce da Itália e implementa um regime fascista, ligado às grandes empresas, à grande burguesia, e um projeto que vai fazer a revolução industrial na Itália, não uma revolução, mas um crescimento industrial e a centralização de um único partido, é uma ditadura. A mesma coisa acontece na Alemanha, em 34, Adolf Hitler, depois de ser chanceler e depois da morte do presidente Hindenburg, assume como Führer. Em 38 é a vez da Espanha, depois a vez de Portugal. Então essas ditaduras da extrema-direita estão surgindo na Europa em uma reação a uma verdadeira ameaça comunista que estava se desenvolvendo na Europa. Porque em 22 é o nascimento da União Soviética e em 29 Stalin faz os seus planos quinquenais. Então a União Soviética ela é um exemplo de que o comunismo é possível. E aí você olha para os sindicatos ingleses, repleto de comunistas. Você olha os sindicatos franceses, repleto de comunistas. Então o fascismo, ele é uma válvula de escape para uma burguesia que não vai aceitar perder a propriedade privada, que não vai aceitar conceder os meios de produção. Então, eu sou burguês, eu defendo uma república democrática desde que essa república respeite a propriedade privada. Mas se tem uma ameaça comunista, eu vou apoiar um projeto fascista. Porque esses caras podem ser antiliberais, podem ser ditadores, mas respeitam os valores dessa classe dominante. Se ligaram? Então no Brasil não vai ser diferente, pessoal. O fascismo e o comunismo também vão ganhar espaço nessa segunda fase do governo Vargas. Em São Paulo, nasce a AIB, Ação Integralista Brasileira, e aí você tem ali todo o modelo do projeto fascista. Tem um líder que é o Plínio Salgado. Plínio Salgado funda um partido que tem um símbolo, que é a sigma, a soma de todas as forças. O discurso é extremamente patriótico, é ultranacionalista, então vamos sair na rua para dar porrada em imigrante. Italiano, alemão, porrada em todo mundo. Também eram antissemitas. Então a comunidade judaica de São Paulo e do Rio de Janeiro ficaram assustadas com esse discurso de ódio contra essa comunidade religiosa, e que tem muitos no Brasil. E são, sobretudo, os anticomunistas. Por isso também vão perseguir líder sindical para dar porrada nessa galera. Andavam todos de camisa verde, um uniforme padrão, faziam aquela saudação fascista, Anauê! Por que Anauê? Porque era uma referência ao nosso passado indígena. Anauê era um oi, tudo bem. E aí virou uma saudação. E esses caras desejam o quê? Formar uma ditadura fascista sob o comando de Plínio Salgado.
volta ao Brasil esse senhor que eu te contei, chamado Luiz Carlos Prestes. Para quem não lembra, Prestes era um tenente que vai marchar 24 mil quilômetros pelo Brasil com uma coluna que leva o seu nome, tentando fazer uma revolução que não aconteceu. Ele fracassou na revolução, foi para a Bolívia, vai ter contato com leituras marxistas e vira comunista. E aí ele vai para a União Soviética. Foi treinado na União Soviética por anos e ele volta ao Brasil para fazer uma coisa que estava acontecendo em vários lugares do mundo. Tirar o PCB para formar uma aliança nacional libertadora. Então vem o PCB, vem o Bloco Operário, vem a Liga Camponesa e nasce a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. A princípio, a ANL, ela tinha um objetivo de ganhar a eleição, não de fazer revolução. E o Vargas olha para os dois e ele tem um pouco dos dois. Ele tem o nacionalismo da AIB, ele tem o trabalhismo da ANL, ele é amigo de... não gosta muito do Plínio Salgado, mas ao olhar para esses dois lados, Vargas entende que primeiro é necessário combater o comunismo. Então ele fecha a ANL, isso aqui são imagens da AIB, olha lá, igualzinho a marcha sobre Roma de Mussolini com as camisas negras, sabe? Aqui, ó, o Plínio Salgado. Essas aqui são cartazes da época, fazendo referência mesmo clara a Hitler e Mussolini. E esse aqui é o Luiz Carlos Prestes. Quando a ANL é fechada, o Vargas assume essa posição anticomunista. E aí são esses cartazes da mão vermelha tentando arrancar o Brasil e a mão verde, né, amarela, com a bandeira do Brasil segurando e tal. Quando o comunismo é colocado na ilegalidade, aí ele apela para a revolução. E é o que a gente vai chamar de a intentona comunista. A intentona comunista, ela foi uma tentativa muito desorganizada de uma revolução socialista. O Luiz Carlos Prestes, ele acreditava que teria amplo apoio de militares ligados à ANL. Mas a imensa maioria dos militares são anticomunistas. E aí acontece em 3 lugares: Natal, Recife e aqui no Rio de Janeiro, mas foi completamente desarticulado, troca de tiro, morreram algumas pessoas e foi todo mundo preso. Começa então uma perseguição para prender Luiz Carlos Prestes. E aí persegue, prenderam ele aqui no Rio de Janeiro. Ele foi julgado, isso aqui é o julgamento dele, um julgamento aberto. E aí ele foi julgado e foi condenado a um crime que nem existia, que é o crime de terrorismo. Então ele foi condenado à prisão perpétua, que também não existia por lei. E esse cara vai ficar na cadeia por 10 anos, de 35 até 45. Boa parte dessa prisão foi em solitária, aquela celinha sem janela, unicamente que você não tem contato com ninguém, se ligou? Então, a situação de Prestes é uma situação de cárcere, mas muito pior que a situação dele é a situação de sua companheira, Olga Benário. Olga Benário, ela veio ao Brasil acompanhando o Luiz Carlos Prestes, ela era superior dele, e os dois tinham envolvimento, eles não eram marido e mulher, mas eram namorados, né? E aí quando ela foi capturada, ela estava grávida. E ela vai à rádio e fala, ó, tô esperando um filho de Luiz Carlos Prestes e quero ter esse filho no Brasil porque não pode deportar uma grávida. Isso aqui é ela muito jovem, isso aqui é ela quando foi presa depois da intentona comunista. E, cara, e aí começa uma galera, né, cara, defendendo a Anitta, não pode poder portar porque a viagem de navio é muito longa para uma mulher grávida, e o tempo foi passando, a barriga foi crescendo. E por que a Olga Benário estava com tanto medo de ir embora? Quem comanda a Alemanha? Hitler. Ela é alemã, então ela vai ser deportada para a Alemanha. E ela além de comunista, ela é judia. Então, assim, só faltava ser, sei lá, negra e homossexual. Ela é tudo que o Hitler odeia. Se ela pisar na Alemanha, ela vai morrer. Então ela está implorando para ficar. E aí depois de 6 meses, o Brasil disse não. Vargas assinou e Olga Benário foi deportada para a morte. Ela vai para a Alemanha, já vai direto para a cadeia, ela vai dar à luz dentro do sistema penitenciário a uma menina batizada de Anitta,
E aí ela ficou, acho que alguns meses com a Anitta, assim, até ela desmamar. E aí, por conta da mãe do Luiz Carlos Prestes, ou seja, a sogra dela, que estava na Alemanha, perturbando os nazistas por conta do bebê, e aí os nazistas entregaram o bebê para a senhora e falou assim, ó, mete o pé daqui, porque essa criança é judia e se deixar a gente vai ficar com ela. E aí a Olga Benário foi abandonada, a Anitta Prestes vem ao Brasil e ela vai morrer feio, assim, porque ela vai ficar muito tempo ainda dentro de campo de concentração, vai trabalhar em regime escravo, vai ter inanição até o momento que ela vai morrer dentro de uma câmara de gás, covardemente, dentro do contexto do Holocausto. Anitta Prestes virou uma professora de história, cara, de grande envergadura no Brasil, foi pós-doutora, a vida inteira lecionou na FRJ, tivemos aula com ela, mas ela não dava aula sobre o pai, só dava aula de império. E está viva até hoje, mora no aterro do Flamengo. No aterro não, mora no Flamengo, está com 81 anos, super lúcida, adora tomar um cafezinho com quem quiser. E em 37 é a hora das eleições. São Paulo lança a candidatura de Armando Salles e Vargas estava muito tristinho. E por que Vargas estava tristinho? Porque ele ia perder aquilo que ele mais amava na vida. O que ele mais amava na vida? O poder, entenderam? E é aí que os militares que não querem que Vargas vá embora, que não querem retirar Vargas do poder, porque Vargas, na verdade, está mandando bem, está industrializando, está fortalecendo a economia, então essas eleições vão interromper um trabalho feito, e é aí que Olímpio Mourão Filho apresenta ao Vargas o fraudado Plano Cohen. E esse Plano Cohen, galera, eu vou deixar para te explicar na semana que vem, porque já é uma conexão direta com a parte mais importante da era Vargas, que é o Estado Novo. É o Vargas fascista, é o Vargas de farda, é o Vargas que vai fechar o Congresso e vai implantar uma ditadura total. Então, melhor explicar para vocês na semana que vem, e aí vocês ficam com essas coisas na cabeça. O que é o mais importante da nossa aula de hoje? Entender o populismo de Vargas, como ele negocia com os trabalhadores, com os latifundiários, com militares, entender o nacionalismo econômico de Vargas, como é que ele cria institutos e códigos sempre para proteger o brasileiro, a economia nacional, como é que Vargas regulamenta o trabalho brasileiro ao criar o Ministério do Trabalho, também vai criar o Ministério da Indústria e do Comércio, sindicato, lei de sindicalização, carteira de trabalho. Então isso é importante, populismo, nacionalismo, trabalhismo. A Revolução de São Paulo, chamada Revolução Constitucionalista, feita exigindo uma nova Constituição, e a Constituição de 34, saber que foi em 34, nessa Constituição, que nós tivemos as leis trabalhistas, o voto secreto, o voto feminino. Então, assim, essa primeira parte da aula é bem importante. Mas é no Estado Novo que aí ele vai criar a Eletrobras, o DIP, o DASP, a Eletrobras não, desculpa, a CSN, a Vale, o Brasil vai para a Segunda Guerra Mundial, então é uma aula que a gente tem que ter um pouco mais de calma, porque assim, 75% das questões de Vargas são sobre o Estado Novo. Gente, um beijo pra vocês, muito obrigado mesmo pelo carinho de todo mundo, desejando felicidade pelo casamento, desejando saúde. Fiquei realmente emocionado com tanto carinho, com tanta energia positiva. Vocês são lindos. Um beijo, até semana que vem, bom final de semana. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.